Público. Este é o primeiro grande evento realizado pelo governo do estado de Alagoas na área de informática no ano 2021, um ano em que sobrevivemos e estamos sobrevivendo à pandemia e graças ao teletrabalho. O teletrabalho, importante frisar, ele contou e está contando ainda com a participação de todos os DTIs do estado, todas as secretarias e órgãos, é uma força conjunta que está garantindo que todos os nossos processos fluam com a mesma rapidez e há quem diga com uma rapidez até maior do que antes da pandemia. É uma grande vitória, logicamente, da somatória do esforço conjunto. E hoje nós temos a honra de trazermos e fazermos a abertura da nossa revista BIT Público, que ela visa basicamente trazer a cada período novas informações, novas experiências do estado de Alagoas e também de outros estados para a área de TI pública. Contaremos hoje com a participação especial de 3 grandes palestrantes, o doutor Cláudio Lucena, que vai abordar toda a parte de LGPD, a doutoranda Karen Lopes, que vai abordar valor público e governo digital, e a prata da casa, Juliano Farias, que vai abordar segurança da informação com ISO 27000. Estamos em fase de implantação do ITEC, o ISO 9000 e também já o ISO 27000. A revista BIT Público, ela terá uma periodicidade semestral, mas eu diria que até ela pelo dinamismo da informação e como ela toda digital, a periodicidade torna-se quase que diária. Boas-vindas a todos e espero que seja um evento muito proveitoso para todos nós. Bom dia, pessoal. Antes de chamarmos o nosso primeiro palestrante, nós gostaríamos de dar posse ao nosso novo superintendente da área de serviços. Isso é um grande acontecimento para o ITEC, uma vez que essa superintendência de serviços ela vai facilitar muito a implantação da nossa ISO, desde a ISO 9000 a ISO 27000, logicamente que tornando os nossos serviços muito mais equitativos com os anseios de quem os recebe, né? Então, o nosso amigo Paulo, ele tem formação em engenharia de sistemas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, em 1980, especialização em análise de sistema pelo ITES em 96, mestrado em modelagem computacional do conhecimento pela Universidade Federal do Estado de Alagoas, 2008, MBA em gerenciamento de projetos pela Fundação Getúlio Vargas, 2012, curso de extensão em línguas, francês e inglês, e desempenhou já suas atividades na CEAL, na Telasa, na TIM, também como instrutor de formação de cabos e sargentos da Polícia Militar de Alagoas, professor substituto da UFAL, Secretaria de Ressocialização, instrutor do curso de formação de agentes penitenciários, instrutor do curso de formação para astrônomos amadores, também em Alagoas, também na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, Departamento Estadual de Trânsito de Alagoas e no ITEC estava como gerente. Então, nosso companheiro Paulo, seja bem-vindo, irá formar sua equipe na Superintendência de Serviços do Instituto de Tecnologia do Estado de Alagoas e já foi publicado dias atrás essa criação dessa superintendência e, a partir de então, ele deixa a gerência de desenvolvimento e assume efetivamente a Superintendência de Serviços do Estado de Alagoas. E hoje nós damos publicidade a isso e desejando que o Paulo consiga realmente desempenhar, como bem fez anteriormente em todas essas outras funções pelas quais passou, as suas atividades, porque será o engrandecimento da TI no Estado de Alagoas, do Instituto de Tecnologia. Parabéns, Paulo. Deus te abençoe. E aí, Juliano, pode dar continuidade para os nossos palestrantes, que sejam todos bem-vindos. A Cláudia e o doutor Cláudio e a Karen, além do Juliano. Bom dia, muito bom dia, Luciano, muito obrigado pelo convite. Eu queria registrar aqui a minha satisfação de estar dividindo com vocês esse momento, que eu ainda acho, eu escrevi na semana passada, Luciano, que nós estamos num movimento de evangelização e eu tenho talvez um marco interessante no setor público, que é uma reunião na qual participei por via de um colega parceiro de implementação de projetos de LGPD, o Wellington Dantas,
eu acho que ainda em meados de 2018, talvez agosto de 2018, para o setor público junto às empresas de processamento de dados. Já ali, quando a lei estava começando a sair mesmo do papel e ir para os diários oficiais, embora tenha percorrido um enorme caminho, né, até a vigência plena, um caminho que inclusive não está ainda terminado, porque nós temos ainda sanções, né, para entrar em vigor, e além disso tudo, esse movimento muito recente do regulador nacional em tentar estabelecer diretrizes para algumas coisas mais específicas, né, mas já, pelo menos no Brasil, há 3 anos. Eu tinha trabalhado com proteção de dados antes disso, eu sou professor da Universidade Estadual da Paraíba, eu estou lotado no Departamento de Direito, eu sou advogado também, mas eu digo que eu tenho dupla nacionalidade, que eu venho da ciência da computação, aqui em Campina Grande, depois para Direito, e essa formação híbrida aí, de dupla nacionalidade, tem me permitido viver nos últimos 15 anos de debates muito interessantes na área de regulação e tecnologia. Mas talvez nunca tenha chegado, Luciano, Juliano e doutora Karen, nunca tenha chegado no grau de interdisciplinaridade que a gente precisa agora. Eu acho que essa é uma palavra-chave para a gente começar a falar em LGPD. Né? A gente vende, talvez, há muito tempo interdisciplinaridade em todos os aspectos, mas em direito particularmente, pelo tempo de faculdade para cá, sempre se fala muito em interdisciplinaridade, agora acho que está na hora de comprar de volta. E o teste de estresse é proteção de dados pessoais, né? Porque sem uma abordagem multidisciplinar, sem uma abordagem de disciplinas e conhecimentos complementares, a gente não faz, simplesmente não anda um projeto de conformidade em proteção de dados pessoais. É isso que nesses próximos minutos aqui eu queria agradeço a oportunidade de estar aqui para vocês. Eu não sei se o Luciano consegue, se o Juliano consegue compartilhar essa apresentação que eu estou aí para vocês. Muitíssimo obrigado. Pronto, porque, na verdade, a gente tem trabalhado com essa implementação com alguns infográficos, né? E aí eu achei que seria interessante mostrar aqui para vocês enquanto a gente fala. Eu tenho dito que a gente não deve buscar adequação. Não é que não deva, mas assim, essas são algumas das razões que não deviam ser as nossas razões principais, certo? De adequação. Isso funciona para o setor privado, muito particularmente, mas se aplica, claro, ao setor público, né? Essa primeira, evidentemente, não, porque as multas não são sanções típicas para o poder público, mas há outras espécies de penalidades regulatórias, né? A gente não deve fazer isso também por pressão desse segmento institucional, empresarial, nem deve fazer isso imaginando, as procuradorias, quando escutam isso, devem se arrepiar, né? Blindagem contra ações judiciais ou fiscalização. A gente tem sempre iniciado as discussões de conformidade com empresas e setores públicos, tendo trabalhado em alguns órgãos já públicos, na capacitação e já iniciando alguns processos de conformidade em instituições públicas. E a gente tem percebido, ao longo desse último ano, foi um ano muito difícil para todo mundo, né? Para todo mundo, em todos os aspectos, foi muito difícil. Então, você fazer uma mudança de cultura importante como é essa, nós estamos migrando, né, para o vídeo, né, de introdução falava disso, o Luciano depois abordou de novo, nós estamos migrando para instituições que cada vez mais utilizam dados pessoais, dados de uma forma geral, né, e na sua maioria digitais, em formatos digitais, como ativo para eficiência de otimização, busca de serviço. Nós vamos caminhar para esse mundo irremediavelmente, em que o uso de tecnologias diversas, incluindo, né, as bases de dados, serão o insumo, serão a commodity, né, para o aprimoramento de serviços públicos, inclusive. Então, é a mudança de cultura. A gente tem com os dados pessoais agora no Brasil, a partir da vigência da LGPD, tem a necessidade de cautelas, cuidados, obrigações, que a gente não tem nenhum outro quadro regulatório. Ainda que um ou outro setorial, o Estado é um exemplo disso, algum ou outro contexto setorial nos exigisse algum cuidado com os dados, mas não era nada sistemático como nós temos agora em proteção de dados. Então, é muito importante, tá certo? A gente acha que é uma preparação para o futuro, mas uma agenda muito pesada, e eu tenho visto, inclusive, essa abordagem assim, muito negativa, né? Com essa agenda que a gente chama agenda negativa, agenda pesada, faça para evitar multa, faça para evitar que o seu segmento engula, faça a adequação para se blindar. Essa é uma agenda, ela não é mentirosa, há tudo isso. Certo? Aliás, no dia 18 de setembro, no dia da publicação do Diário Oficial, que confirmou
a entrada em vigor da LGPD, tinha reclamações no Reclame Aqui. Eu tenho esses prints que eu uso em capacitação para mostrar que não vai ser preciso a operação plena do regulador para que essas obrigações comecem a ser exigidas. Em todas as instituições em que entrei até agora para discutir projeto de conformidade e proteção de dados pessoais, todas elas já tinham recebido solicitação de exercício de direito de titulares, sem a agência funcionar plenamente, né? Então, essa agenda existe, essa agenda de obrigações, né, negativa não, pesada, essa agenda pesada existe, mas num ano tão difícil, tão barbaramente pesado, trágico, como foi muitas vezes esse ano, a gente acha que essa agenda ela não ajuda. A gente tem que alertar, preparar, né, porque ela faz parte, mas a gente acha que tem uma agenda positiva, razões pelas quais a gente deve buscar a adequação. Aqui sim. Né? Porque e a gente não precisa inventar, não. Esses motivos existem, certo? Nenhuma instituição onde entrei até agora deixou de identificar isso aqui, gente. Novas oportunidades de explorar novos modelos de negócio. Estou falando modelo de negócio que é absolutamente aplicável para o setor público também, né? Os controles e os procedimentos de segurança da informação que já obedece, seja padrões de mercado, seja normas regulamentares internacionais, já tem essa experiência. Quando você implementa determinados controles, você pode trazer, eles bem implementados, podem trazer mais eficiência operacional, competitividade, preparação. E é o caso, né? Jamais houve uma obrigação genérica em nenhuma instituição pública no Brasil de conhecer os seus dados. Essa é uma obrigação que existe agora. E essa obrigação que existe agora pode revelar oportunidades de negócio e pode melhorar. A rotina de produção de documentos de conformidade para a LGPD pode alertar, né, aquela instituição pública ou privada a aplicar, ou replicar, ou transpor aqueles mecanismos para a sua operação do dia a dia. Isso aumenta a eficiência, competitividade e otimização. E, por fim, gente, para mim, esse motivo aqui sozinho vale, certo? Se nós estamos olhando para um mundo que só usará mais dados, nunca menos, né? Eu acho que isso aqui todo mundo concorda. Ninguém vai usar menos dados, tecnologia do que hoje. Só vamos usar mais. Se no mundo onde a gente só vai usar mais dados pessoais, quanto antes a gente se acostumar com a forma ética, né, responsável de tratar esses dados pessoais, mais a gente aponta a organização, prepara, consolida o processo de transformação digital, no final das contas, que é para onde a gente vai. Então, tem razões mais pesadas, obrigações pelas quais a gente deve buscar adequação, não são as minhas favoritas. Eu não ressalto isso quando trabalho, certo? Por quê? Porque há uma agenda mais maneira, mais leve, como essa, né, de razões positivas. Eu não gosto de procurar ou propor adequações para proteção de dados para que o parceiro deixe de perder. Isso é muito pobre. Eu gosto de propor adequação para que ele ganhe, efetivamente, e há razões para ganhar. Na prática, gente, o tempo eu sei que é bastante curtinho, então por isso que eu queria, Juninho, esse infográfico, que eu acho que ele ajuda bastante, porque a gente tem uma visão completa, né, pelo menos holística, aqui, de como a gente aborda a proteção de dados pessoais. Vocês já devem estar, né, vocês já devem estar discutindo aí o processo de adequação de vocês. Há várias metodologias, eu não quero trazer essa como uma metodologia absoluta, né, para que ninguém tenha fé nela, mas é a que a gente vem abordando, e é uma abordagem, doutor Luciano, que ela não utiliza, a princípio, a terminologia jurídica. A gente, assim, direito regulação é uma parte importante no processo de conformidade, mas não é a única, e muitas vezes talvez não seja a mais importante, certo? Então, essa linguagem que a gente tem apresentado é uma linguagem corporativa, institucional, para a gente entender, dentro da organização, da corporação pública ou privada, em vez de o que a lei manda fazer, qual é o processo que se transforma. Quais processos quais processos institucionais a gente tem que mexer, adequar, transformar ou criar, se ele não existe, né? É o caso do primeiro. Qual processo a gente tem que alterar, criar ou transformar para que a gente caminhe na direção da conformidade? E o primeiro, como eu disse a vocês, conhecer, né, os dados pessoais, esse já é um primeiro processo que não existia, né? Não havia nenhuma obrigação sistematizada no Brasil para que a gente conhecesse os dados que tem. Olha, agora nós temos, né? E veja só, embora
esse processo de conhecimento dos dados, que às vezes a gente utiliza o data mapping, né, a tecnologia em inglês, o inventário de dados, mapeamento de dados, a rigor ele não é legal, né? Ele não é regulatório, não tem nenhum artigo da LGPD que determine que você faça um mapeamento de dados. Mas há todas as obrigações, a de segurança, por exemplo, elas ficam muitíssimo mais difíceis de você cumprir metodicamente se você não tem um bom mapeamento de dados. Fluxos, né? Muitas dessas outras obrigações que vocês estão vendo aí, elas dependem de um bom inventário. Né? Então, esse conhecimento dos dados, para a gente, é o passo 1. Levantar o que é que tem, o que é que trata, se estão tratados, o fluxo, se é sensível, ciclo de vida, descarte, há dados de criança, não há. Né? Então, é essa parte de conhecer os dados, e ela já é um primeiro passo absolutamente multidisciplinar. Não adianta ir à procuradoria. Não adianta ir às procuradorias jurídicas do município para sair com esse passo 1, que ele não vai ser feito, isso não é a função típica. Né? Aliás, não é a função nem para a qual os profissionais de área jurídica são treinados. Né? Essa é realmente uma questão, essa é uma tarefa que já começa assim, dando a cara de interdisciplinaridade. Depois a gente tem uma segunda medida que ainda é fase de mapeamento e diagnóstico, né? Mas também já pode apontar o que é fase de implementação, quando a gente vai olhar para as medidas de segurança e de risco. Eu tenho a impressão que o Juliano vai abordar, né, essa questão, há metodologias específicas para isso, há ótimos padrões de mercado, já muito bem definidos, e sendo criados mais outros específicos para a proteção de dados pessoais, que segurança da informação, na verdade, a gente aborda um risco muito mais amplo do que proteção de dados pessoais. Essas normas técnicas, elas serviram como indicativo agora, nesse momento em que o mundo, na verdade, essa é uma onda regulatória mundial, viu, gente? Nós vimos aí na Europa, em 2016 para 2018, a construção de um modelo de reforma. De 2018 para frente, esse standard, esse padrão de ouro, né, essa regra de ouro, o GDPR começou a se multiplicar, ou a ser transposta em outros países do mundo. Então, é um movimento global de reforma de proteção de dados pessoais, e as normas técnicas têm refletido isso. Né? Estão sendo editadas cada vez mais normas técnicas de segurança e de riscos especificamente voltadas ao cenário de proteção de dados pessoais. E aqui a gente vai medir as vulnerabilidades. Aqui é um time já diferente do primeiro. Né? O item 2 é um time diferente do item 1, pode ser complementar, mas aqui é onde a gente vai medir o grau de vulnerabilidade. Né? Aqui apareceu uma obrigação completamente nova, gente. Aqui sim faz sentido a gente olhar para as procuradorias. Também, não só, mas para procuradorias. Por quê? Porque como isso é um jogo novo, né? Isso é um jogo novo. Isso é um jogo novo, tem jogadores novos e regras novas. Então surgem direitos para os usuários, né? Agora chamados titulares de dados, essa é a categoria que foi criada. Os titulares de dados têm direitos novos, e esses direitos novos já começaram a ser exigidos. Né? Então, eles entram, inclusive, na lista de prioridade, que é o que eu mostro a vocês no próximo slide. Esses direitos começaram a ser exigidos, e aí, se, como e quando vão ser atendidos, é, de novo, um processo institucional que tem que ser redesenhado. Esse não está criado, certo? Posso garantir a vocês que o processo de resposta, como a gente chama, né? Resposta a solicitações de titulares, a sigla em inglês é DSAR, Data Subject Access Request. Essas respostas às solicitações dos usuários não estão prontas em nenhuma instituição do Brasil, a não ser aquelas que já vinham por força de conformidade no exterior, trabalhando com isso. Todos estão mapeando e desenhando os seus processos. E resposta é uma obrigação nova. Né? Depois de medidas de segurança, mapear as vulnerabilidades e os riscos, a gente tem que mapear também, e agora com um pouquinho de urgência, gente, porque os incidentes se multiplicaram no Brasil, modelos de resposta a incidentes. É tão prioritário, para não estender muito aqui, o ponto é realmente autoexplicativo, mas ele é tão prioritário que a primeira abertura de consulta pública, né, ou de pedido de contribuição pública que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados requisitou foi o mês passado para a gente contribuir. Eu digo para a gente porque eu também tenho um chapéu aqui, além da universidade, diretor do Instituto Nacional de Proteção de Dados. Nós estamos produzindo essa contribuição que a ANPD solicitou, para regras específicas para pequenas e médias empresas, startups e pessoas físicas que processam dados pessoais. Essa é a grande prioridade e é fácil entender por quê. Aqui nós temos aproximadamente entre 12 e 15 milhões de empreendimentos no Brasil, e são 12 a 15 milhões de empreendimentos que não têm sequer o orçamento nem a organização que, por exemplo, vocês aí têm. Se não é a ideal, é muito boa, né?
A forma como vocês estão organizando essa temática, o evento, já mostra que vocês não partem do zero, têm uma boa condição, né, de fazer essa adequação. Essas 12 a 15 milhões de pequenas e médias empresas no Brasil não têm. Então, a NPD está olhando com muito carinho para esse cenário particular. Segunda contribuição foi aberta ontem. Resposta a incidentes. Na verdade, comunicação de incidentes, né? Por quê? Porque os incidentes de segurança não são uma questão de si, são uma questão de quando. Né? A gente vive a realidade de incidentes de segurança, todo mundo que trabalha com segurança da informação vive a realidade de incidentes, uns mais graves, uns menos graves, uns passam do limite do que deve ser comunicado à autoridade e outros não. Essa definição está sendo toda feita agora. Não há sequer uma ilusão do modelo de proteção de dados pessoais no mundo inteiro de que os incidentes não vão acontecer, tanto é que as leis determinam. Né? As leis determinam o roteiro básico de como essa comunicação em resposta deve acontecer, mas isso, evidentemente, precisa ser discutido e rediscutido constantemente, como é o caso, né, de toda a matéria dinâmica e segurança da informação, como apesar da proatividade também intrínseca, é muito um sistema também reativo, né, e essa reatividade tem que ser reavaliada. Item 4, portanto, como é que responde a incidentes? Uma conjugação aqui de avaliação de responsabilidades e riscos, da parte gerencial, administrativa e jurídica, e a parte técnica de identificação, contenção e resposta de incidentes de segurança. Depois a gente precisa olhar, gente, para esse aspecto aqui, ó. Se o Estado de Alagoas faz um ótimo processo de conformidade, consegue um grau de maturidade bom em proteção de dados e precisa e, portanto, compartilha suas bases de dados com parceiros que têm um grau de conformidade desse tamanho ou nenhum, reduziu automaticamente o seu grau de conformidade ao deste parceiro. Né? É a máxima do Henry Ford, que dizia que a corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Proteção de dados pessoais é um sistema, é um modelo. Né? E é um modelo de múltiplas partes. Se alguém com bom grau de conformidade compartilha dados com outro parceiro que tem um grau de conformidade menor, esse grau de conformidade menor nivela por baixo. Então, aqui é preciso um grande esforço, às vezes até de apoio, né, conformidade do outro, mas também de rediscussão contratual, de divisão de responsabilidades, de estabelecimento de procedimentos de fiscalização e gestão. Né? Como é que você vai saber se o terceiro está? Você pode pedir relatórios, inclusive o mais comum que a gente tem trabalhado, pedir relatórios, pedir declarações, mas evidentemente que o sujeito declarar no papel, só compra a LGPD também. Pronto. Em alguns casos de menos risco, você pode se dar por satisfeito, em outros não. Né? Às vezes você pode exigir relatórios mais detalhados, até auditorias em loco. Né? Elas são raras até hoje no mundo, a gente tem auditorias em loco, talvez em 2 ou 3 casos. Os casos, por exemplo, Cambridge Analytica, entre Estados Unidos e Inglaterra, foi um vazamento, né, que ocorreu, o uso de dados com finalidade de distorção e participação democrática chegou a ser fiscalizado em loco, né, pela unidade, pelo ICO, Information Commissioner's Office, em inglês, mas normalmente essa fiscalização de sistemas e recursos física, ela é cara, dispendiosa, não está no dia a dia das operações. Entre a mera declaração do papel, no caso mais simples, e a presença física, né, para uma auditoria presencial, há uma grande gama de ações e elas precisam ser discutidas e previstas na renegociação de contrato para a gente ter certeza que a cadeia, não só um player, mas a cadeia inteira tem um bom grau de conformidade. E para terminar, estamos falando de conformidade, compliance, né? Não é booleano. Isso não é 0 1 verdadeiro e falso, preto ou branco. Nós estamos falando aqui de graus de maturidade. O Estado até agora fez de conta que a LGPD não existe. 1 grau, né, de maturidade, provavelmente 0 em proteção de dados. Não, o Estado já fez um evento de capacitação com seus grupos gestores, servidores, já começou a fazer um mapeamento de dados, embora não esteja ainda terminado, e já começou a pensar como é que vai fazer em relação à resposta de incidentes. Outro grau de conformidade completamente diferente. O que vai fazer diferença isso? Sistema de responsabilizações, né? E é evidentemente que a autoridade não pode tratar quem está levando a sério o processo de conformidade e quem não está levando a sério, ou simplesmente, né, que é o pior de tudo, que eu digo, fazer de conta que o problema ou a questão não existe. Eu não sei se já discutiram aí um caminho, né? De novo, há várias metodologias com várias fases. Eu conheço metodologias de 7 até 12 fases de implementação de projetos de conformidade e proteção de dados pessoais. A gente tem trabalhado com esse modelo ultra simplificado, gente. Ele não engole nenhuma fase.
Estão todas descritas aí. Mesmo quem tem 12 fases, as fases estão descritas aí. Mas eu acho, esse caso aqui, para mim, essa é uma abordagem muito didática, tá certo? Tem funcionado muito bem no dia a dia. Por quê? Porque a gente faz, basicamente aqui, fala em 3 momentos. A gente tira uma foto do que existe. É um diagnóstico. Tá certo? É do mapeamento, inclusive das atividades de segurança por profissionais especializados, né? Depois de entender o que está, a gente tira a foto do que está, planeja como vai ficar, tá certo? E aqui essa fase engloba muitas das outras, muitas de fases complexas, a gente simplifica aqui numa fase de planejamento, depois a gente coloca para rodar. É a fase da implementação. A gente reajusta mesmo procedimentos, contratos, falhas de segurança, né? Estabelece processos de controle de documentação. Então, essas 3 fases, para a gente, do ponto de vista didático, ela funciona melhor. Há, sim, uma 4ª fase, né? Necessariamente uma 4ª fase, mas essa gente nem considera fase, viu, gente? Porque capacitação, como vocês estão vendo aqui, é uma coisa que, por exemplo, agora está sendo feita aí. Então, e ela começa antes e termina, e nem termina depois, ela se prolonga, projeta para depois. Então, capacitação a gente não considera uma fase, mas é uma ação contínua num processo de conformidade. A gente estima esse cronograma para a organização de complexidade simples a média em 6 meses. Evidentemente que esse grau de conformidade não será suficiente para a instituição da complexidade com a capilaridade e a diversidade de um Estado, né? Mas é um termo de referência, divididos desse jeito, certo? 20% do tempo do projeto para diagnóstico, 30% aproximadamente para planejamento, e a implementação e retroalimentação, né, desse projeto, a gente estima que isso demore mais algo em torno de 50% do tempo do projeto. Só para terminar aqui, esse projeto aqui, gente, é um projeto dos sonhos, tá certo? Antes de 18 de setembro, quando nada era exigível, a gente tinha essa ideia de trabalhar, né, como eu disse a vocês aqui, de trabalhar esses processos aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar, de trabalhar esses processos, os processos que a gente desenhou, nesse prazo que a gente assinou aí para vocês. Agora apareceram prioridades, certo? Quando a gente começou a ver a coisa funcionando, apareceram algumas prioridades. Algumas já eram candidatas, certo? Algumas dessas prioridades já eram candidatas. Por exemplo, esse item 1, que a gente está colocando aqui para vocês, conscientização do colaborador, certo? E engajamento do grupo gestor. Se vocês estão conseguindo montar um evento, vocês claramente têm as 2 coisas, né? Conscientização e engajamento. E aqui eu tenho costumado dizer que não estar adequado ainda, vejam só, é absolutamente compreensível. Não há nenhuma instituição brasileira que tenha começado em setembro. Agora, né, nessa nova onda, em setembro, não, porque em setembro a gente já devia estar pronta, alguma coisa pronta. Mas nessa onda de proteção de dados pessoais, não tem ninguém que tenha começado agora e terminado seu processo de adequação. Normal, né? Preocupante, mas normal, né? que esse processo esteja em vigor. Agora, ignorar a presença dessa componente, esse elemento regulatório é imperdoável, certo? Embora multas não sejam a realidade do serviço público, é preciso alertar, por isso que essa demanda vai estourar em algum momento. Outra coisa que a gente já era suspeito, né? Esse ponto 4 aqui de levantamento preliminar. Como é um projeto de conhecer dados, sem conhecer dados a gente não vai andar muito. Às vezes não há orçamento para um mapeamento, um diagnóstico, um inventário muito detalhado. Tá? Mas, assim, isso vai impedir a continuidade de um projeto. Algum grau de conhecimento sobre os processos, dados e medidas de segurança que você tem é essencial, porque é a partir daí que você constrói o planejamento para a implementação. 2 suspeitos são novos, certo? Ou novos, assim, não são novos, mas a gente imaginou, né, que seria na verdade, porque esse registro de documentação, isso decorre do fato ser uma questão de conformidade, tá certo? E a gente está precisando documentar desde a ata de formação de um comitê até os treinamentos que são atualizados, políticas, relatórios produzidos. A gente precisa de processos de documentação e registro na conformidade em LGPD. Esse daqui, sim, é um suspeito que não estava na nossa conta aqui, ó. Solicitações de direitos de titulares. Por quê? Na discussão tipicamente brasileira, né? Sim, jabuticaba mesmo, existia e existe ainda para toda lei, pega, não pega, vai pegar, não vai pegar, isso vai funcionar, não vai funcionar. Aconteceu, evidentemente,
para a LGPD, até porque é um processo de mudança cultural muito forte, organizacional muito forte, tem sempre a dúvida, ou às vezes até a resistência mesmo, em fazer as adequações que são necessárias. Ah, vai pegar, não vai? Resposta, dia 18 de setembro, a resposta veio a jato, dia 18 de setembro, no dia que foi publicada a medida no Diário Oficial que permitiu a LGPD entrar em vigor, porque não foi publicada a LGPD em 18 de setembro, não. Foi publicado um outro dispositivo que, enfim, por via indireta, fez com que a lei entrasse em vigor. E eu dava uma aula no Sebrae, capacitava um grupo no Sebrae nesse mesmo dia 18 de setembro. E tive a curiosidade de, antes de começar essa capacitação no Sebrae, tirar um print do Reclame Aqui. Eu uso nos meus cursos de capacitação até agora, para mostrar ao pessoal que dia 18, ao meio-dia, o Diário Oficial tinha sido publicado meia-noite. Meio-dia já tinha uma série de reclamações exigindo o cumprimento de direitos de titulares. Certo? Então, aqui, para mim, é uma resposta. É uma resposta. Se vai entrar, vai pegar ou não vai, porque a gente imaginou que esse pegar ou não pegar dependesse da atuação do regulador. Ó, os titulares são um componente muito forte nesse exercício. Sabe o que é que me lembrou isso? Código de Defesa do Consumidor, 1990, né? Eu não era advogado ainda não, mas estava lá, em 1990. E quando a gente, eu já dei aula de Direito do Consumidor, e quando a gente faz o estudo histórico, veio muito isso. O papel do consumidor como protagonista na implementação da cultura. Para mim, aqui está se repetindo isso. O titular de dados, nem precisa ser muito, viu? Não precisamos 210 milhões de titulares ativos no Brasil, não. Basta 1.000 barulhento, né? Porque se o Estado, por exemplo, recebe uma reclamação legítima de um titular nas Alagoas, ele não vai fazer a retificação do processo para um cidadão das Alagoas. Vai fazer para a população inteira, né? Então, aqui vai ter essa componente aí de solicitação de titulares. Mas mais do que isso, viu, gente? Isso foi na sexta-feira, dia 18, na segunda-feira seguinte já tem 2 ações judiciais com base na LGPD. Uma em Brasília, já esperada, né, de uma unidade especializada do Ministério Público, mas tinha também aqui no Recife, do Sistema Público de Bilhetagem de Transporte Público, sobre reconhecimento facial, uma ação que ainda está em vigor, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, independentemente, por isso que a gente não viu como prioridade antes, a gente esperou o regulador vir com a mão para responder se a lei pegava ou não pegava. E a realidade de titulares e outros atores exigindo judicialmente o que já é exigível, porque as sanções são um subconjunto muito pequeno do que não está em vigor ainda. A regra é em vigor tudo. Inclusive, o direito dos titulares foi aí por onde começou. Então, nos projetos de adequação, solicitações de titulares que a gente deixava para a fase 2 ou 3, a gente está precisando antecipar isso. É o caso de incidentes, por exemplo. Isso ficava para planejamento e gestão, a gente está tendo que antecipar isso para o começo do projeto, para ter, pelo menos, um esboço de como é que a gente responde a incidentes, um esboço de como é que a gente responde a titulares, porque essas são prioridades que apareceram aí sem a gente conseguir, né, antecipar. Em termos de custo, eu estou terminando aqui, Luciano, em termos de custo, não sei se já fizeram os levantamentos orçamentários, mas aqui eu trago para vocês muito mais uma questão de fatores, né, do que de valores especificamente. A natureza da atividade tem um impacto muito grande, né? A gente tem aqui pequenas startups processando quantidades e qualidades, categorias de dados extremamente sensíveis, pequenas startups, muito pequenas mesmo, com quantidade, inclusive, de colaboradores reduzida, mas processando dados, muita quantidade e muito sensíveis. Então, a natureza importa. O porte da empresa, evidentemente, que também tem. Aqui são as mesmas empresas, com as mesmas operações. Uma Ford, com a quantidade de centenas de milhares de funcionários, né, no mundo inteiro, tem impacto diferente de um pequeno empreendimento no Brasil, com uma quantidade pequena de colaboradores. O grau de maturidade do programa, olha, se vocês têm aqui o Juliano, para falar com vocês sobre segurança da informação, implementação de sistemas de qualidade em segurança, do zero vocês não estão saindo em segurança da informação. Então, o programa de maturidade, o programa de conformidade e proteção de dados do Estado de Alagoas, que inclui segurança da informação, não parte do zero. Alguma maturidade tem neste aspecto, e a gente vai se concentrar, evidentemente, no diagnóstico depois de feito, vai se concentrar naquilo que falta, né? E, evidentemente, também um pouco de necessidade de investimento em TI. Aqui eu ressalto para vocês, talvez a necessidade, a depender da complexidade do projeto, de uma ferramenta de gestão de privacidade, do programa de governança da privacidade, ou desses módulos, por exemplo. Incidente de segurança você pode automatizar no módulo de uma ferramenta.
resposta a direito dos titulares também, né? E essas ferramentas, elas existem desde um caderno, uma planilha do Excel, ou uma planilha, eu montei uma planilha didática, né, para trabalhar com mapeamento de dados, até uma grande ferramenta automatizada produzida por uma empresa multinacional especializada em programas de governança globais, em proteção de dados. Isso tudo tem custos, né, diferentes, e esses impactos, evidentemente, a gente sente na implementação, também é uma discussão para o planejamento, tá certo? E eu, Luciano, agradeço de novo esse período, esse tempo que me dedicaram aqui. Para mim tem sido, eu tenho dito aí para meus colegas que a gente tem aqui uma fase de evangelização para cumprir em proteção de dados pessoais, que a gente está realmente criando no Brasil essa cultura do zero, então tem uma fase de evangelização para cumprir. Às vezes, na bolha da gente, parece que essa fase da evangelização se esgotou, e a gente já não precisa mais fazer isso, certo? Mas eu tenho certeza que essa percepção está errada. Ainda há uma grande parcela da comunidade técnica e não técnica. A gente precisa abordar com algumas questões básicas em proteção de dados pessoais, e eu fico contente pela oportunidade que vocês me proporcionaram aqui para dividir um pouquinho dessas discussões com vocês. Muitíssimo obrigado. Perfeito. Obrigado, doutor Cláudio. A gente tem uma pergunta aqui. Quem tiver alguma pergunta, por favor, pode fazer, certo? E o Emerson está perguntando se pode ser disponibilizado o... Vou mandar agora para você. Vou sim. PDF, isso. Perfeito. Mando sim. Mais alguém tem alguma pergunta? Então, já estou gerando aqui, viu? Para nem demorar, para você já compartilhar daqui a pouco, pessoal. Perfeito, muito obrigado. Bom, como ninguém falou, né, vamos dar prosseguimento. Muito obrigado novamente, doutor Cláudio, pelo seu tempo, pela sua hora. Obrigado a vocês, um abraço. Nos falamos. Vamos chamar agora a doutora Ana Karen, né? Ela vai falar um pouco para a gente sobre o valor público, certo? Já dou boas-vindas a ela e o palco, né? O stage é todo seu. Ok, muito obrigada. Obrigada, ETEC, pelo convite, por estar aí conversando com vocês. Dar os parabéns aqui ao vivo para o Cláudio. Muito bom, Cláudio, muito didático, muito pedagógico. Espero eu conseguir fazer um pouquinho do que tu fez aí aqui no meu tema. Parabéns mesmo. Eu vim aqui hoje para a gente conversar sobre um tema relativamente novo no setor público, que se chama valor público, né? Eu atuo há muitos anos na área de governo digital, e como prática, né, como vida real, e agora pesquiso nos últimos 6 anos, agora estou finalizando meu doutorado, entendendo o que é valor público, né, que valor público é um conceito novo, aí eu queria trazer para vocês começarem, enquanto gestores públicos aí no governo de Alagoas, a começar a pensar o quanto vocês estão criando ou não, né, o valor público. Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação com vocês, para a gente já ir começar a conversar de pronto, e já apresentar para vocês o meu... Opa, ela estava... Já está aqui, já estava aberta, agora eu vou abrir. Aqui está ela. Bom, então a gente vai falar sobre governo digital, valor público. Primeiro, para a gente começar, a gente entender o que é esse conceito. Todo mundo está enxergando aí? Luciano, tudo ok aí, Juliano? Tudo ok, pode seguir em frente. Ok, então a gente... primeiro, para entender o que a gente... Quando a gente fala muito em governo digital, né, ou agora se fala muito em transformação digital, que são coisas diferentes, né? Aqui, para mim, para nossa papo aqui, a gente vai usar governo digital como o uso de qualquer tecnologia no setor público.
Então, não é somente aquela tecnologia usada para atender a sociedade, para atender o cidadão, que é uma muito importante, né, para os serviços digitais públicos, mas também a tecnologia como um todo, que vai impactar em última instância no que a gente entrega lá para o cidadão. E aqui a gente já começa a falar desse conceito aí de valor público, porque o que acontece? Em várias disciplinas, né, o marketing usa muito o conceito de valor, gerar valor para o negócio, né, a iniciativa privada, outras disciplinas, a própria economia usa o conceito de valor econômico, e a administração pública, lá nos final dos anos 90, um professor de Harvard cria esse conceito, né, ele cria esse termo que se chama valor público, para todo aquele valor, todo aquele benefício que o governo vai estar gerando ou não, né? Porque a gente pode ter criação de valor público e não criação de valor público, né? Então, será que a gente está com as nossas ações de governo digital de fato produzindo um valor, um benefício líquido para a sociedade? Então, essa reflexão que eu queria trazer para vocês, porque aqui tem um modelo bem legal desse professor que se chama Mark Moore, que ele cria lá, ele foi convidado para criar um programa para os executivos de governo, e ele precisava, né, ensinar esses executivos, esses gestores, de como é que realmente se gerava valor, num primeiro momento, nessa visão mais de gestão pública, e lá pelo ano 2004, 2005, começa-se na área de TI também a pensar como o governo, usando a tecnologia, como é que o governo digital gera esse valor público. O que a gente tem hoje de contexto? O que os estudos têm mostrado? Isso aqui não é novidade para ninguém, aqui é chover no molhado. A gente está com essa aceleração, né, na sociedade, né, esse desafio lá fora, né, fora do governo. Agora a pandemia, os estudos também já mostram essa aceleração, então não se fala mais em transformação digital, a gente está falando agora em aceleração digital. A sociedade está acelerada e ela desafia o governo, então, a se adaptar e se transformar. Esse cidadão, ele é digital, está no mundo digital e ele está acostumado a usar as tecnologias, e ele vai exigir sim que o governo, o serviço público se transforme para isso. Só que a gente enfrenta o paradoxo. Isso aqui não é só no Brasil, isso aqui é os estudos no mundo. O governo digital ainda apresenta resultados limitados. O que a gente vê, o que os estudos mostram, é governos do mundo inteiro investindo maciçamente em tecnologia, mas esses benefícios reais desse investimento não estão impactando os cidadãos. Os resultados percebidos pela sociedade não são consistentes. E daí a pergunta que não quer calar: por quê? Por que não a gente investe e lá do lado de fora o cidadão não consegue perceber esses investimentos que a gente faz? Porque a gente tem pouca entrega de valor público. Então é importante a gente entender o que é o valor público, e aqui a gente vai falar de posições de valor público, que é naquele momento que a liderança tem que tomar uma decisão sobre o investimento. Que decisão é essa que ele toma? Baseado em quê? E que isso geram posições e geram resultados finais que nem sempre estão alinhados ao que a sociedade, ao que a cidadania espera da gente. Então, eu gosto muito dessa frase. Para mim, a gente poderia acabar nossa fala por aqui, tá? Porque se fala tanto em transformação digital, só que a transformação digital, ela não é uma transformação de tecnologia. Ela não é só digital. Não adianta a gente investir maciçamente em tecnologia se nós não estivermos pensando na entrega do valor público, na criação do valor público. Então, o valor público, segundo este autor, e eu corroboro com ele, né, ele deve ser o fim estratégico das nossas ações. Então, vamos entender um pouquinho melhor, então, o que é esse valor público. Então, esse aqui é o Mark Moore. Ele ficou com uma voz apagada lá em 95, quando ele escreve esse livro e cria esse estudo em Harvard. Lá naquela época estava muito forte no mundo o que se chamava a nova gestão pública, que era uma gestão muito baseada no que o setor privado fazia. Então, a gente todo tempo se comparava, o governo, com eficiência. Não é que eficiência não seja importante no governo, mas um foco muito mais em custos, um foco muito mais interno, um foco muito mais de competição,
que vem da iniciativa privada, que é legítimo, e que de alguma forma não, naquela era corrente, se vocês olharem no Brasil, eu vou mostrar uma pesquisa aqui, uma primeira parte da minha pesquisa, já demonstra que nos estados brasileiros isso continua vindo a acontecer. Mas lá em 95, quando o Moore cria esse livro, ele diz que assim o seguinte, nós temos que ir por temos que entender essa outra lógica, não daqueles interesses individuais, mas daqueles interesses coletivos. Porque o modelo privado, então, em vigor, que a gente estava tentando copiar nessa nova escola, uma corrente dentro da administração pública, ela buscava muito o indivíduo. Então, eu entregar valor para o indivíduo. Só que o valor para o indivíduo, às vezes, não basta. Às vezes existem interesses que são coletivos, e a sociedade só vai perceber valor se eu entregar para essa coletividade, mesmo que, às vezes, o benefício daquela ação governamental não resulte em algo, um benefício para mim como indivíduo, para eu como indivíduo, ou né, como senso de benefício direto para mim. Então, eu posso ver que está beneficiando alguém. Por exemplo, eu posso não usar o SUS diretamente. Eu tenho condições de pagar um plano privado, então a minha saúde é privada. Mas eu consigo perceber se tem, como um interesse coletivo, se está sendo entregue valor público, por exemplo, na área da saúde. Então, isso aqui, a gente tem que entender que existe um juiz. Quem vai dizer se nós estamos entregando com as nossas ações de governo digital valor público é o cidadão. Só que quem garante essa entrega do valor público somos nós, os gestores públicos. Então, só que nós temos um grande problema aqui a enfrentar. O famoso interesse público. Todos nós sabemos, falamos tanto do famoso interesse público. Né? Nós estamos pautados pelo interesse público. Só que o interesse público ele é controverso. Ele muda. Como o mundo está mudando, os interesses das pessoas e da sociedade também mudam. E ele é difícil de articular, porque são vários interesses, que às vezes até são individuais, e nós, como gestores, estamos tentando fazer essa orquestração. Né? Então, essa teoria do valor público, ela vem como um contraponto ao que eu falava antes, da tal da nova escola de administração pública. Então, os artigos científicos sobre esse tema de valor público, eles começam a aparecer fortemente de 2014 para cá. Então, por isso que ela é uma disciplina super nova, inclusive no Brasil. Para quem tiver mais interesse, existe esse livro, essa pesquisa lá do Comitê Gestor Internet Brasil, tem um artigo meu com a minha orientadora, que fala sobre valor público e como isso aqui é um resultado da minha pesquisa de dissertação, da minha dissertação de mestrado, que fala como botar o cidadão no centro da gestão pública. Ele fala em 4 fatores direcionadores que vão fazer com que o serviço digital tenha maior probabilidade de ser adotado pelo cidadão, a adoção do serviço. Ele pode ter acesso ao serviço, até conhecer, mas ele não adota por algum motivo. E também tenho, quem quiser mais detalhado ainda, tá? Um artigo de uma revista internacional científica em que a gente também fala sobre de como é que se dá essa adoção. Tá? Eu vou deixar depois a minha palestra aqui, quem tiver interesse para olhar. Eu vou rapidamente agora passar por uma primeira parte da pesquisa. Tá? Meu objetivo aqui hoje também, além de trazer para vocês esse conceito, quem não conhecia ainda, se é que não conhecia, porque eu começo a ser a primeira, junto com a minha orientadora de mestrado e agora de doutorado, as primeiras pesquisadoras brasileiras a trabalhar com valor público, então não é uma coisa muito conhecida, não existem artigos aqui, não existe, se fala pouco. Então mas eu já vejo movimentos em vários estados falando sobre esse tema, então o meu objetivo aqui é apresentar esse conceito, sensibilizar vocês para a importância dele, e um segundo objetivo é convidar vocês a participar de uma pesquisa para me ajudar aí a gente a mapear como o estado de Alagoas está, né, um diagnóstico para a gente ter como a gente está hoje em termos de entrega de valor público nas ações de governo digital. O que eu já tenho de pesquisa, tá? Isso não é meu, não é resultado da minha pesquisa, isso é que os estudos internacionais mostram, por isso, falar aqui com vocês, que a liderança é o principal direcionador do sucesso ou não da entrega do valor público.
Por que a liderança é tão importante? Vocês que estão aqui nos escutando, que são gestores públicos e tomam decisões. Porque nós temos uma questão de valores enraizados nas nossas culturas gerenciais. E eles são das pessoas, acabam os valores, a cultura estão com as pessoas. E esse pano de fundo, ele cria valores que são, às vezes, até subjacentes, eles estão inconscientes e que geram uma ação, né, que explica por que às vezes a gente tem sucesso ou não na entrega de valor público. Então, esse aqui é um quadro bem importante, porque é um quadro do Rose, é um pesquisador dinamarquês, ele fez um estudo de 5 anos no governo da Dinamarca, e ele conseguiu sistematizar para a gente as 3 grandes posições de valor público. Então, vocês, quando estão tomando decisões no seu dia a dia, de como, que ação que eu vou fazer, por exemplo, de governo digital, vocês, ora, estão privilegiando a eficiência interna, né, valores públicos como eficiência, efetividade, economia, produtividade e performance. Ora, vocês estão privilegiando a melhoria de serviços para o cidadão, então vocês estão pensando ações que vão gerar um valor público orientado ao cidadão, melhorando o nível de serviço e a qualidade de serviço para o cidadão. E horas vocês estão tomando decisão ou não na posição de valor público de engajamento, nessa terceira posição. É que vai gerar uma consulta à sociedade, a colaboração, a participação. Essas outras posições aqui, ó, que está embasando, elas são posições de valor público que embasam as outras, elas são suporte para as outras, as principais são essas 3 primeiras. Estou olhando aqui meu horário, vou passar mais rapidamente, que a gente está com pouco tempo aí, o nosso evento é até às 11. Falar rapidamente, então, dessa pesquisa, até onde foi, eu coletei os dados em 13 estados, com os gestores públicos, é uma primeira parte, eu preciso que vocês me ajudem na segunda parte, tá? A gente fez grupos focais em diversos estados brasileiros, e a gente chegou a essa conclusão, ó, que 79% do que se faz, da alta prioridade que as lideranças dão para as ações de governo digital, são para dentro, são para a eficiência administrativa, para melhorar a performance, para reduzir custos. 57%, segunda posição, é dada por melhoria de serviço, e somente 24% é dado para engajamento cidadão. Gente, isso não é muito diferente do que a gente vê lá fora. A nossa pesquisa brasileira, ela está muito parecida, apesar do discurso, às vezes, ser para o foco mais externo, entregar serviço para o cidadão ou engajar a sociedade nos problemas governamentais e co-criar com eles, na prática isso não acontece. Então essa é a grande realidade, só ainda tem um conjunto grande, o maior percentual de sem importância é para engajamento ao cidadão. Eu vou passar aqui rapidamente, eu não vou entrar em cada item, porque a gente tem pouco tempo. Aqui eu vou deixar com vocês esse material. Então, aqui são as falas literais dos gestores públicos, dos governos. Eu não vou entrar, porque a gente tem pouco tempo. Mas o primeiro achado eu já falei. A gente ainda está no imperativo da eficiência. A gente ainda está usando muito investimento em tecnologia para dentro do governo. Não é que ela não seja importante. Ela é importante, mas ela não deveria ser a primordial. O outro achado da pesquisa é que o fator político ele tem sido preponderante. Então, os gestores políticos ainda impactam muito nas decisões que, às vezes, deveriam ser mais técnicas, não de tecnologia, técnicas de entrega de valor público, tá? Então, eles ainda estão focando muito as suas preferências, mas não estão focando nas necessidades dos cidadãos. Isso que é o que aparece, tá? Também aparece que a economia, dentro da eficiência administrativa, a economia é a principal ênfase que se dá para investimentos em TI, em governo digital. Quando se faz melhoria de serviços, muitas vezes se faz como uma ferramenta política, muito como um discurso, né, forte, ou muito como um fator externo da mídia, como um fator bem interferindo aí nas decisões do governo. A mídia diz, aqui tem fila aqui para a educação, então daí o gestor público prioriza um serviço digital para ali, né, e daí faz porque tem a mídia está cobrando, e não porque na sua essência ou como plano ele pensou isso. O engajamento cidadão tem baixa prioridade, tá, então a legitimidade do voto aparece muito forte, o gestor
político, o agente político, ele entende que ele já está legitimado pelo voto, então ele não precisa mais ouvir o cidadão, que ele sabe o que o cidadão quer. Ok? Então aqui eu não vou entrar nesse detalhe, e aqui para finalizar, contar para vocês da pesquisa e como é que vocês fazem para nos ajudar aí a fazer esse diagnóstico do governo de Alagoas. Vocês estão ajudando vocês, estão me ajudando para eu conseguir fechar minha tese aí de doutorado e a gente ter... É uma pesquisa super rápida, é uma pesquisa de escolha ali, múltipla, vocês vão levar 10 minutos, e eu não sei, Luciano e Juliana, eu já passo aqui a palavra para vocês, se eu falo de como é que faz a pesquisa e como é que ganha o brinde, se responder a pesquisa, ou deixo... Pode ficar à vontade, pode passar. Então, só para finalizar, né, a última parte, então, aqui, é deixar para vocês como é que vocês podem ajudar. Então, vocês primeiro respondam a pesquisa, se vocês puderem anotar aí esse link, se não, o Juliano e o Luciano mandam aí para os e-mails de vocês o link do bit.ly/valor público ou por esse QR Code, vocês chegam ao formulário da pesquisa, respondem, e lá no final, na pergunta 16, vocês vão ter, se vocês informarem o e-mail, vocês vão receber um brinde aí da ITEC, que eu não vou falar, que eu vou deixar para eles, estou interrompendo aqui, não sei se todo mundo, depois eu passo esse link aí para vocês publicarem aí para o pessoal, ok? Vou interromper aqui o meu compartilhamento para... Perfeito. Muito obrigado para Karen. Não sei se interrompeu já o compartilhamento. Já interrompeu, sim. Tá bom. Tá, nós temos uma pergunta aqui do Edson, né? Ele pergunta para ti, né? Na sua opinião, como está o Brasil em comparação com outros países com relação ao valor público, né? Posso usar os dados da OECD, né? Digital Government Index, que é o DGI, como base de comparação. Bom, Edson, obrigado aí pela tua pergunta. O Brasil, ele está... Essa minha pesquisa vai... o objetivo é demonstrar como é que a gente está, né? Então, eu preciso muito da ajuda de vocês aí de Alagoas, para a gente ver os estados brasileiros. Mas a gente está muito parecido com o restante do mundo, viu? Tem um discurso muito forte fora, né? De entregar serviço para o cidadão, mas a gente está muito parecido, viu? A gente lê, eu como pesquisadora e como practitioner, sou praticante de governo digital há muitos anos, né? Trabalho com isso. Eu fiquei impressionada como a gente está muito parecido com o resto do mundo, assim, como ainda a tecnologia usada muito para dentro, para eficiência. Os dados da OCDE, eles estão lá, eu uso também na minha pesquisa, faço esse comparativo, acho que sempre é um norte para a gente olhar, a ONU também, a gente usa os dados da ONU, os índices da ONU, mostram que o Brasil está muito avançado em termos de serviços digitais, mas a vida real, quando a gente vai pesquisar na prática, não é bem assim como a sociedade percebe. Mas é isso aí, obrigado pela tua pergunta, Edson. Alguém tem mais alguma pergunta? Podem ficar à vontade. Muito obrigado, Edson, pela interação, né? Tá, enquanto alguém faz mais alguma pergunta, né? Foram feitas outras perguntas ao Dr. Cláudio, ele teve que sair, né? Respondendo, né, ao Edson, já coloquei nos comentários, mas quando é o Edson, a pergunta sobre os prazos para a implantação, o Dr. Cláudio colocou, já temos uma nova proposta de adiamento, né, no Congresso Nacional, que seria o 8º, mas é importante lembrar que não é adiamento de implementação, Edson. A implementação que não começou ainda já está atrasada. A única coisa que ainda não está em vigor pleno são as sanções e penalidades. E isso é o que é o adiamento que está discutindo, né? E todo o restante das obrigações, mapeamento, segurança, transparência, né, relatório de impacto, definições de bases legais, indicações de encargos, responsabilidades das ações judiciais, tudo já está em vigor, né? Ao Vladimir, também que fez a pergunta a ele, né? A questão da LAI e da LGPD é uma questão das mais interessantes e delicadas. Em resumo, eu posso dizer que uma não exclui a outra. E aqui precisa de um trabalho legal bem sofisticado para compatibilizar. A LAI apareceu e RINU sozinha há muito tempo.
sem contraponto. A LGPD é um contraponto. Agora é preciso reler a lei em harmonia com a LGPD e resolver cada conflito em função do interesse público, que for mais relevante em cada caso, né? Tem outra pergunta aqui do Victor, Karen, que é qual local se destaca na entrega de valor público no mundo? São os países referência em governo digital. Estônia, Canadá, a própria Dinamarca, que é da onde eu me baseio muito, né, no modelo lá do Jeremy Rose, né, são os países que mais se destacam. E o Reino Unido se destaca bastante nessa área. A Rosaline pergunta aqui qual país, né, poderia ser copiado, né? Eu colocaria Dinamarca, eles são bem, ou então ali nos Estados Unidos, o estado de Nova York, né, eles têm um centro de pesquisa em governo, e eles trabalham bastante valor público. Foi de lá que a gente começou, que a minha orientadora de mestrado fez pós-doc lá no estado, nesse centro de pesquisa que o estado, junto à Universidade de Nova York, que o estado de nova-iorquino investe dinheiro, é lá que eles começaram a estudar com mais rigor esse tema. Para fechar, né, cada horário, a pergunta do Celso, existe algum modelo de envolvimento dos gestores que não têm conhecimento, tecnologia em envolver, ou mesmo nas decisões e implementações dessas ações necessárias para a população? Bem legal a pergunta do Celso, porque eu falei em cultura, né, que os fatores que estão intrínsecos, é isso aí que é o resultado da minha pesquisa. A minha pesquisa vai dizer que fatores que estão intervindo, que estão influenciando a tomar a decisão dos gestores. Conhecendo esses fatores que motivam, em cima das posições, eu vou mapear esses fatores, em cima das 3 posições, nós vamos saber onde é que a gente tem que atacar. Se são esses os fatores, né? Quais são os fatores que a gente tem que atacar, que ações a gente tem que fazer, e daí eu vou também sugerir, né, achados ali de ações, para que a gente possa estar trabalhando junto aos gestores, para fazer o governo digital de forma que entregue valor público à sociedade. Perfeito. Novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu horário. Eu que agradeço. Sempre a discussão de vocês, da ITEC, do Governo de Alagoas. E, pessoal, conto com a participação de vocês, né, todos vocês, inclusive, estamos aí com um bom contingente, responda o questionário, né, e receba também um brinde, né, do nosso evento. Eu preciso muito que responda, para me ajudar. Isso, muito obrigado novamente, vamos para a próxima palestra, né, que é a minha. Vou iniciar aqui o share. Ela vai ser um pouco mais rápido, certo? Vamos falar um pouquinho de segurança da informação. Nós, do ITEC, nós já estamos, como eu posso dizer, já estamos trabalhando na ISO 9001, né? Que é toda essa parte de comunidade, com nossos processos e tudo mais. E também, em paralelo, vem dentro da gerência de operações, trabalhando um pouco da parte da segurança da informação, né? Então, o que seria, né, a ISO 7000, né? É uma família, né, que ela é destinada ao sistema de gestão da segurança da informação, e as mais conhecidas é a 7001, 7002, 7005, né? Na 7001, ela descreve o padrão, né, para o sistema de gestão de segurança da informação. A 7002 estabelece as diretrizes e princípios gerais, né, para implementar, manter e melhorar o SGI. Desculpa. A 7005 estabelece técnicas, né, para gerenciar os riscos relacionados ao GSI. Vamos fazer um pequeno apanhado, bem rápido, né, em cima dessas 3, né, ISOs, que vai ser trabalhado dentro do ITEC, claro, né. Então, a gente precisa definir alguns conceitos, né, antes de seguir em frente.
que seria a segurança da informação. O que é uma segurança da informação, né? Eu tenho que garantir a proteção dos dados, né, que estão comigo, né? Sejam dados físicos, dados digitais, né? Quando digo físico, exemplo, no governo, até um ano e meio, 2 anos atrás, nós tínhamos processos, né, administrativos em papéis, e eles eram uma informação, eles guardavam informação, e por mais que ele não seja digital, ele necessita de uma segurança, né, dessa informação, para que ele não seja desconfigurado, né, não perca a sua confidencialidade, a sua integridade, né. O próximo item que nós temos aqui são os dados, né, que são dados, né, são códigos sem significado algum, tipo, o nome João, o nome Maria, telefone, assim, solto e vago, né, é apenas um dado, ele não traz significado nenhum, mas quando eu agrupo esses dados, né, quando tem um conjunto desses dados organizados, nós temos uma informação, né, e a partir daí nós temos que trabalhar essa segurança da informação. Então, quando eu tenho um sistema da informação, né, de gestão da informação, é uma combinação desses meios, né, dos procedimentos. Eu tenho um procedimento para tratar, para criar, para existir, e até para o fim desse dado, né. Eu tenho regras, né, de acesso, tenho regras de como são criados esses dados, né, e pessoas que podem ter acesso a manipular esses dados, né. E quando eu falo manipulação de dados, também remete um pouco à LGPD que nós conhecemos, né, como e quem pode manipular esses dados, né, e acesso à informação, né. E elas asseguram o fornecimento de informações para um processo operacional, né. Dentro da empresa, nós temos todo um processo operacional, e a informação, ela tem que alimentar esse processo, né. Normalmente, seja físico ou seja digital, né. E dentro do sistema de gestão de segurança da informação, nós temos uma tríade, né, que seria a disponibilidade, né. O que seria a disponibilidade? É o grau, né, em que a informação está disponível para o usuário e para o sistema de informação, né, que está em operação no momento em que a organização requer. Exemplo, se eu estou dentro de um processo e eu preciso de uma informação, ela tem que estar disponível, né. Se eu estou disponibilizando um sistema de pagamentos, a informação, o sistema tem que estar disponível, né, isso se chama disponibilidade, né. Se eu quebro essa disponibilidade, né, eu acabo quebrando o sistema de gestão de segurança da informação, certo? Mas como tratar isso, né? A gente vai ver logo em seguida, né? O próximo item dessa tríade, né, seria a integridade, né? Que seria a indispensabilidade das informações dentro do processo operacional, certo? E quando eu falo dessa integridade, é o grau em que a informação está atualizada, que não tem erro, que ela não passou, que nenhum hack acessou, por exemplo, a informação e foi e destruiu ou modificou ao seu bel prazer, né? Eu tenho que manter a integridade dessa informação. O próximo item da tríade, né, seria a confidencialidade, né, a importância da informação para o processo operacional. Então, é o grau em que, assim, o acesso, né, da informação, ela é restrito, né? Ela sempre é restrita a uma pessoa ou a um grupo, certo? E por isso que a gente faz classificações dessa informação. Nós que já trabalhamos com a ISO 9001, né, mais força, assim, dentro de todo o instituto, quando vocês pegam o manual de vocês, o procedimento de vocês, você, logo no cabeçalho, você vê a classificação da informação, né, se ela é restrita, se ela é pública ou se ela é privada, né? Nós trabalhamos com esses 3 tipos de segurança da informação, né. Um exemplo de quando uma confidencialidade está comprometida, né, por exemplo, né, digamos que a gente tem um serviço de cloud, né, privado dentro do governo para armazenamento de dados, né, de documentos, áudios, vídeos, né, e por algum momento, algum desse mapeamento, ele perdeu ou não tem a configuração necessária da informação, de acesso à informação, ele fica livre, né, fica aberto. Esse seria um fator, né, para quebrar essa confidencialidade, esse tripé, certo? Outra coisa é deixar portas de redes, né, abertas. Uma pessoa mal intencionada faz um sniffing, né, na rede e consegue achar brechas por onde pode fazer seu ataque, né? Ou até o pessoal que trabalha mais com essa parte de segurança de informação, né, que faz procurando brecha de ataque, usa até aquele site chamado Shodan, né? E você bota lá um URL, um IP, e ele traz tudo aberto, todas as informações sobre os serviços, né? A gente tem que lidar com essa
com essa tríade, né? Então, quando a gente está fazendo análise de riscos, né, risco da segurança da informação, né, a gente trabalhou muito esses tempos aqui no ITEC com riscos, mas os riscos operacionais, né? Agora vamos falar sobre os riscos da segurança da informação, né? Então, para que serve, né? Quando eu faço essa análise, eu vou acabar gerando uma ferramenta para a gestão dos riscos, né? Vou determinar se as ameaças são relevantes, né? Eu tenho um sistema, um software, um serviço, se a ameaça para aquele item ele é relevante, né? Eu tenho que identificar quais são os riscos associados, né? Tipo, o cara entrou num servidor web, por exemplo, a partir dali, quais os outros riscos associados? Se ele tem acesso a outras subnets e a outros serviços, ao cluster completo, tem que ter cuidado com isso, né? Garantir que as medidas de segurança sejam implantadas, né? Para isso também serve a análise de risco, né? Evitar gastos necessários em medidas de segurança. Quando a proteção do dado, a proteção da informação é mais onerosa do que a perda do dado, a gente tem que avaliar, será que vale a pena mesmo tomar uma medida de segurança para, assim, evitar gastos necessários para isso, né? Ajuda a conhecer também os conceitos de segurança, né? Como se trabalha a análise de risco de segurança da informação dentro da instituição, todos começam a melhorar os seus conceitos sobre a informação de segurança, né? E não só segurança digital, exemplo, alguém entra no órgão, alguém entra na empresa atrás de, sei lá, por exemplo, vou atrás do Emerson, né? E ele usa essa porta de entrada para navegar em outros setores, né? E o pessoal, às vezes, deixa um processo, um documento à vista, que pode ser extraviado. Então, essa segurança dessa informação tem que ser garantida também, né? E nos ajuda a avaliar corretamente esses riscos, né? Então, qual o objetivo mesmo da análise do risco? É identificar os bens, seus valores, né? Eu identifico nos bens a informação, o dado, o vídeo, o arquivo, certo? E qual o valor dele, né? Eu tenho que mensurar qual o valor. Às vezes, o valor da imagem do Instituto, por exemplo, né? Como podemos ver agora com o DataSUS, né? Que ocorreu com o governo federal, né? Foi invadido por 3 vezes, né? E vários dados foram lançados aí. A imagem, enfim, do sistema, do DataSUS, acabou sendo bastante deteriorada, né? Determinar se as vulnerabilidades e ameaças são coerentes, né, com o levantamento dessa análise desse risco, né? Determinar quais ameaças se tornarão um risco, né? Qual a probabilidade. Então, tem uma ameaça, qual a probabilidade de se tornar um risco de fato, né? E determinar o equilíbrio, né, dos custos, como já foi dito, né? Eu tenho a informação, eu tenho um dado, a proteção daquele dado, se for muito alto, a perda dele tem que se avaliar se vale a pena proteger ele, né? Certo? Então, sobre as medidas de redução de risco, né? O objetivo maior de todos é reduzir a chance, né, de qualquer evento ocorrer, né? Eu tenho uma medida, eu tenho que reduzir a chance dele ocorrer. Eu tenho a possibilidade, né, como todo sistema tecnológico tem, né, de ser invadido. Exemplo, ocorreu agora essa semana, foi ontem, se não me engano, no sistema de distribuição de água lá nos Estados Unidos, ele é todo informatizado, né? E no tratamento, um hacker entrou e aumentou o nível, né, de soda, de soda cáustica, né, que eles usam para poder fazer a limpeza da água, de 1 parte por milhão para 1 parte para 10 mil, por exemplo. E, obviamente, que isso não poderia matar a população lá eu não lembro aqui o estado, de cabeça. Não poderia matar o estado, mas poderia causar alguns danos à saúde da população. Veja a criticidade, né? Então, como foi que eles fizeram para reduzir a chance do evento, né? Assim, quando houve o vulto, né? Antes de preparar o tratamento da água, o técnico, né, químico, fez a revisão, mesmo que o sistema seja informatizado, mesmo que seja tudo automatizado, antes de executar a limpeza da água, o técnico faz a revisão, né? Eles reduziram essa chance, perceberam que houve uma mudança, né, nos valores da química da água, e na hora eles conseguiram minimizar essa consequência, né? Então, como é que se faz isso, né? Através da prevenção. O que seria uma prevenção, né? É exatamente o que a gente está fazendo. O que a gente faz, por exemplo, a gente levanta os riscos, né? A gente detalha esses riscos e começa a prevenir, tomar ações, né, corretivas para aquele risco, ações de repreensão, ações de correção,
ou até aplicar um seguro nele, né? Ou, por fim, aceitar o risco, por que não, né? Então, como tem uma ação de correção, né? Se houve um incidente, sempre há algo para ser recuperado, né? Houve um incidente, o cara invadiu, digamos que foi um ataque, criptografou todos os dados do servidor, né? E, enfim, está solicitando um pagamento para poder reaver esses dados, né? Por mais que seja esse nível mais crítico, sempre há uma forma de se combater isso, né? Que, por exemplo, é através da repressão, né? Eu gero backups daquele arquivo, né? Ele foi invadido, ele foi criptografado, não tenho mais acesso a ele, eu sobrescrevo totalmente no backup, posso perder um dia, 2, dependendo do ciclo do backup, da estratégia do backup do órgão, né? E prevenir isso, né? Através de seguro, né? Digamos, os órgãos que não tenham, exemplo, um backup de geradores, backup de energia, backup de link, né? Eles podem assegurar o seu serviço dentro exemplo, do ITEC, que já possui, né, essa infraestrutura. Coloca dentro do ITEC, né, que seria um tal famoso colocation, né, o termo técnico para isso, né, e eu asseguro, né, a proteção da informação lá, né. Outra forma também seria a aceitação, né, quando as medidas, elas não são eficazes, ou não vale a pena proteger o dado, como já disse, né, que o custo financeiro, o custo de proteger aquele dado não vale a pena, né, ele fica lá, caso se perca, né, por exemplo, não tem problema algum, certo? E uma outra forma é através da detecção, né? Eu trabalho com as consequências diretas, né, do incidente. Houve um incidente, eu trabalho na detecção desse incidente e começo a trabalhar em cima dele, né, para poder minimizar o máximo possível daquele dano, né? Então, quais são os tipos de ameaças que nós comumente temos, né? Temos as ameaças humanas e as ameaças não humanas, né? As humanas é através de crackers, né? Que são, digamos assim, os hackers do mal, né? E aí através de hackers também, né? Que acessam o seu serviço, acessam o seu dado, né? Seja, novamente, se eu estou entrando fisicamente a um local e consigo colocar um pendrive dentro de um... chego na recepção, por exemplo, coloco lá um pendrive, olha, veja aqui esse arquivo, não sei o quê. Eu estou deixando lá, às vezes, um Trojan ou alguma coisa, ou um Sarcer, por exemplo, que causa algum dano, né? Ou através de ataques cibernéticos mesmo, que é o maior de todos. Né? E dentro desses ataques, né, de cibernéticos, existe um órgão chamado OWASP, né, OWASP, que ele ranqueia todo ano, a cada 2 anos, se não me engano, os maiores tipos de ataques, né? Seja SSL, seja... através de negação de serviços, né, DDoS, que é um dos maiores que se usam, né, para derrubar e deixar indisponível o serviço, que é uma daquelas tríades, né, seja através de, esqueci o nomezinho em inglês, mas é uma maneira assim, eu lanço um serviço e crio uma página fake, né, e eu direciono o pessoal para aquela página para poder roubar aquelas informações do pessoal, né. O outro item humano, né, seria funcionários, barra ex-funcionários, né, quando um funcionário é demitido, né, deve-se fazer urgentemente a revogação de seus privilégios que haviam dentro da instituição, né, como acesso físico até acesso digital, ou funcionários que receberam alguma advertência, está chateado e tal, e tem que ser observado, né. Isso entra na parte da gestão dos recursos humanos, né. E também, na parte de humanos, tem a engenharia social, né? Alguém liga para lá, né, se passando por algum serviço, e tenta colher mais informações possíveis até conseguir fazer o acesso, né? Ou, como eu disse anteriormente, chega lá alguém na recepção, que conhece alguém lá dentro, por exemplo, e diz, eu vou falar com o Juliano, né? Aí, sem nenhuma prévia consulta, se eu estou recebendo ou não, por exemplo, a pessoa adentra o recinto, começa a navegar dentro do instituto e colher informações, né? E tem as não humanas, né, que são os relâmpagos, incêndios, inundações, tempestades. Esses são já mais fáceis de identificar e trabalhar. E também temos que trabalhar com os ativos do negócio, né? Seriam esses ativos de negócio, né? Informações é um ativo, certo? Os sistemas que operam, os sistemas de gestão é um ativo de negócio, né, que tem valor. Né?
os servidores, né, que há servidores, clusters, blades, tudo mais, são ativos, né, a mídia, né, que é produzida, também são ativos, os serviços são outros, pessoas, a reputação, né, que esse é o mais difícil da gente poder valorar, né, a reputação, né, a informação foi vazada, até onde vai essa reputação, né, até onde não aguenta, né. Então, as informações que são gravadas sobre as empresas, né, o tipo de ativo, negócio, a gente tem que identificar, a gente já falou aqui, né, quem é o proprietário do processo, por exemplo, se a informação foi produzida, existe o proprietário daquela informação, quem produziu, para que se destina, né, a localização física, digital do ativo, né, como ela é classificada, se ela é restrita, se ela é privada, se ela é pública, né, e o valor do ativo para o negócio, né, o valor financeiro, né, para financeiro e de reputação, né, para um negócio. Então, onde devemos observar para levantar esses riscos, né, quando a gente trata com as medidas físicas, né, medidas físicas, como já falei algumas vezes aqui, é o acesso, né, ao local, acesso à pessoa física, né, colocar um pendrive numa máquina lá, e ela não está devidamente protegida dentro de uma rede e tudo mais, ou de antivírus, certo? Temos também as medidas, falando aí de medidas físicas, né, geradores, para evitar a indisponibilidade, né, extintores, para evitar o incêndio, data centers, ele possui já um sistema desse, né, por exemplo, um controle climático, para poder não perder máquinas, né, no breaks, faltou energia, no break entra, para depois poder entrar os geradores, por exemplo, né, e os filtros de energia. Algumas ideias de medidas físicas, né. Já nas medidas técnicas, como é que eu trabalharia as medidas técnicas, né? Qual tecnologia, no caso pessoas físicas, forma digital, né? Qual tecnologia de firewall, enfim, de antivírus, de regras de negócio, de acesso à informação, de nível de acesso, de proteção dos servidores, dos dados, né? Essa parte mais técnica e lógica, né? Que seria o gerenciamento do acesso lógico, né? Seria os requisitos da segurança daquela informação, né? Criptografia, se eu possuo uma política para criptografar as informações, o tráfego será criptografado, né? A segurança de níveis de acesso ao sistema de arquivos, né? O gerenciamento de vazamento de informações. Houve um vazamento de informações, tem que gerenciar esse vazamento, né? E medidas organizacionais, né? O que seria isso? A mais famosa de todas, que é o PSI, né? Que é a Política de Segurança da Informação, tem que ter, claro. O ITEC, ele já vem trabalhando na PSI e com alguns órgãos também, através de processo administrativo, para desenhar uma PSI para o Estado, né, como um todo, né, para proteger as vistas que está acontecendo de ataques aí ao Ministério da Saúde, por exemplo, né. Na parte organizacional também tem a parte de recursos humanos, né, do pessoal, que já foi dito, né, agora há pouco no anterior também. A gente pode citar também o gerenciamento contínuo do negócio, né. Quando eu tenho um negócio, quando eu tenho os passos no meu negócio, tem que gerenciar todos os passos, né, para saber se a informação anda conforme está previsto, não tem acesso que não para uma pessoa, para um grupo, né, se ela permite ou não aquela informação, né. Como deu exemplo agora da questão da água lá nos Estados Unidos, né, que é toda informatizada, toda automatizada. Então, houve um gerenciamento contínuo, né? Antes de fazer o tratamento da água, o técnico, né, químico, tem que ir lá e verificar se realmente os dados que estão lançados no sistema estão ok, né? E na parte da legislação e regulamentos, né, aí entra a LGPD, né? A gente tem que observar todos esses regulamentos, tem que ver toda a conformidade, né, desses regulamentos. Inclusive, nós temos até um grupo, né, para trabalhar essas conformidades aqui, através de portaria. A proteção à propriedade intelectual é feito software na organização, a propriedade intelectual é do órgão, né, não pode ser distribuída de qualquer forma, né, e a confidencialidade, né, daqueles dados, e a prevenção para o próximo uso. Aí tem que ter todos esses cuidados dentro da ISO, né. Então, muito obrigado, né. Nós temos aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Tá, pesquisa respondida, tá tudo ok. Vamos
Deixa eu só tirar aqui o clipe que eu fiz. O Paulo Coutinho, ele vai nos dar uma palavra agora, antes do encerramento, né? Depois, em seguida, vai ser o Luciano, né? Paulo? Estou aqui, tudo bem, Juliano? Tudo bem, pode ficar à vontade. Beleza, obrigado. Eu vou ser breve, porque o tempo também já está avançado. Todos os nossos colegas aí, nós temos as nossas atribuições do dia a dia, então vou ser bem breve. Tá? Primeiramente, eu quero parabenizar os palestrantes, o Cláudio Lucena, a Karen Lopes e a Juliana, pelas informações valiosas que nos trouxeram das grandes novidades que estão surgindo. O LGPD é uma delas. Essa questão do valor público é importantíssima, ter essa percepção no dia a dia de TI e de governo. E o Juliano também, que falou muito bem sobre a questão da segurança da informação, que hoje está sendo um pesadelo aí para muita gente, com esses vazamentos de dados, uma coisa que não está legal. Então, são informações muito pertinentes ao nosso dia a dia, e eu agradeço por essa transmissão de conhecimento para a gente. Em relação à superintendência, ela é uma iniciativa do presidente Luciano. Eu agradeço a ele a confiança que ele depositou no meu nome, na minha pessoa. É uma missão que vai exigir, eu sei disso, né? Mas ela tem um agregado muito importante, porque essa superintendência ela vai trabalhar na realidade como um ponto de aglutinação entre os setores do ITEC. A gente vai ter o acompanhamento das atividades internas do ITEC, que são imprescindíveis para o ITEC e para a sociedade, e também o acompanhamento externo de serviços que são prestados aos nossos clientes, que são os órgãos públicos que demandam para a gente todo tipo de atividade na área de TI, de tecnologia. Então, a gente também vai ter esse acompanhamento, além da parte da segurança de informação, também que é importante, e de inovação tecnológica, que é bem bacana isso aí, porque o ITEC, como órgão de tecnologia oficial do Estado, ele precisa e deve estar sempre à frente na inovação tecnológica, na tecnologia. Não? Então, nós estamos aí formatando essa parte da superintendência, e eu agradeço a todos, conto com a contribuição de todos. É um trabalho que não vai ser feito só por uma, duas ou três pessoas, devido à dinâmica do serviço, vai envolver outras pessoas também. E é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Obrigado, seu Paulo. Obrigado, Juliano. Vamos passar agora para o Luciano. Microfone, Luciano, está fechado. Eu quero agradecer aos palestrantes, à doutora Karen, ao doutor Cláudio, ao Juliano, que tão bem nos enriqueceram os conhecimentos hoje. Ao seu Paulo Coutinho, quero desejar mais uma vez todo sucesso nessa nova missão. É uma missão que, como nós vimos no seu currículo, ele vai desempenhar com grande êxito e será muito bom para o governo do Estado de Alagoas. Pessoal, a todos os DTIs do Estado de Alagoas que estão participando e até os que não estão participando, o sucesso, e quero reforçar mais uma vez que o teletrabalho está sendo exitoso porque vocês estão sendo também vencedores. Vocês estão se dedicando muito. Alguns de vocês têm virado noites para que tudo isso aconteça. E a Alagoas continua firme e forte, justamente na parte digital, porque vocês, cada um em suas áreas, suas secretarias e seus órgãos, estão cumprindo com as suas partes, né, os seus trabalhos. A Câmara Técnica de DTI de Alagoas, que também tem atuado, né, tem conduzido os trabalhos junto com o ITEC e as demais secretarias e órgãos, meus parabéns. E, logicamente, é o governo muito também nesse setor. E eu coloco em primeira mão que nós fomos autorizados, o ITEC, a fazermos a licitação dos 2 data centers, né?
Então, nós iniciamos o governo com apenas um data center e nas condições que tão bem vocês conheciam, e nós podemos falar abertamente aqui, até porque estamos reservados, temos só pessoas do Estado, e que o governador autorizou e já estamos preparando o termo de referência para a aquisição de 2 data centers, o principal e o de contingenciamento, de reserva, que vai funcionar como nós havíamos planejado lá no DETRAN. Então, é um grande êxito para Alagoas, a TI vai fluir cada vez mais, e tudo que vocês faziam vão produzir com maior qualidade ainda, com maior êxito, com novas ferramentas, né? Tudo isso somado, a gente só tem a dizer que o ano de 2020 foi terrível, foi o pior ano da minha vida, e certamente tem para muitos de vocês. Mas o ano de 2021, se Deus quiser, e nós vamos trabalhar para isso, e Ele vai nos ajudar, se assim Ele quiser, lógico, poderá ser um ano de grandes vitórias para o setor de tecnologia do Estado de Alagoas. Muito obrigado a todos e que Deus nos ajude. Obrigado. Lembrando, se inscreva lá no canal do ITEC, vai estar lá para a apresentação. Dê aquele famoso like, né? Boa tarde a todos e bom almoço.